O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Uma das coisas que essa pandemia pela qual ainda estamos passando não acabou, com índices diminuindo, mas que ainda requer a nossa atenção, ela trouxe para nós um dado importante. Temos muita comida, mas falta, e está cara. Isso porque ela vai abastecer o mercado exterior. Temos inflação. Temos dificuldades estruturais. Temos erros de processos. E com esse caos, às vésperas das eleições presidenciais e governamentais, vemos já se formatar um horizonte onde muitos já começaram a sua campanha política. E entram em campanha às custas dos sofrimentos de muitos. Quando olhamos para isso e olhamos a própria situação de algumas colheitas que não produziram tanto que poderiam, eu me lembro de Joel. Joel, que é um profeta, mas também é um sacerdote. Está no templo,
e vê que o povo pouco pode oferecer ao templo como sacrifício. Ele vê o seu povo completamente dilacerado, entristecido, desesperançado, sem perspectiva alguma. E ao contrário de outros profetas, ele não é um daqueles que sai falando alto e forte pelas ruas. Ele simplesmente diz: ponde as vestes e chorai, gemei, entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministros de Deus. A casa de vosso Deus está vazia de oblações e libações. Procurai o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai os anciãos e toda a gente do povo na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Simplesmente ele diz isso, apontando para o povo o seguinte: convertam-se, corrijam-se, todos corrijam-se. Não serão os estardalhaços, não serão as bagunças, não serão as falas, não serão as mídias, não serão nada disso. Nenhuma dessas coisas resolverão os nossos problemas se nós não olharmos com seriedade para um contexto. Nós temos que mudar. Não são os outros, sou eu. Ou nós mudamos, ou nós não conseguiremos passar ou sair desse contexto. E aqui não tem nenhuma conotação política ou ideológica, mas uma constatação. Diante das intempéries da história, das dificuldades, nós somos capazes de nos dividir cada vez mais e perder o senso. Em busca de soluções imediatas, somos capazes de esquecer erros já cometidos e acharmos que somos detentores de uma razão tal que apresentaremos como que uma eureka, dizendo: encontrei a solução de tudo. E esquecer o seguinte: ou nos corrigimos no modo de consumir, ou nos corrigimos na mentalidade de achar que temos direito a tudo, ou nos corrigimos ao olharmos para as pessoas que necessitam de um pouco mais de atenção para erguerem-se e conseguirem passar pela vida, ou nos corrigimos do nosso individualismo, da nossa insensibilidade e da nossa pseudo-devoção exacerbada que ignora os outros, ou nos corrigimos simplesmente compreendendo que não dá para cada um olhar somente para si, ou nós sucumbiremos, todos. Joel olha para o povo completamente desesperançado, dividido, e ele percebe assim: podem fazer qualquer coisa, mas se o principal não fizerem, que é deixar com que o Espírito de nosso Deus nos guie, um Espírito que nos faz compreender que somos não isolados, mas somos parte de um todo. Nós somos um povo, nós somos pessoas, nós somos uma humanidade que carece de uma mão estendida e que todos necessitam de amparo. E não estamos isolados sem a necessidade de ninguém. Ou nós compreendemos isso, ou nós sofreremos as consequências. Não existe um salvador da pátria.
existe um povo que se entende como responsável por si. Responsável, inclusive, por suas escolhas. E aí eu olho para o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 26. Jesus está na sua caminhada, no seu peregrinar, fazendo aquilo que ele veio fazer: dar vida, trazer vida. Jesus caminha pela história. Tira muitas pessoas das garras do mal. Ainda hoje. Ele caminha. E no seu caminhar, convida todos nós a estarmos com ele. Como um só. Na corresponsabilidade fecunda e que é capaz, sim, de fazer com que nós passemos por dificuldades com menos intensidade. Porque se um só sofre muito, dois, dividindo o peso da carga, sofrem menos. Imaginem 3. Ao expulsar o demônio, eles olham para ele com desconfiança. Seus interlocutores acusam-no de estar fazendo isso por meio de Belzebu, o príncipe dos demônios. A capacidade de olharem para aquilo que é a ação de Deus com uma cegueira ou com uma visão mais turva do que a minha com esse óculos de 12,5 graus. Não enxergam nada e não entendem nada. E, enfim, ao dizer que é por Belzebu, eles estão tirando de Deus, ou não estão reconhecendo em Deus, o crédito de salvar o homem. E mostram um coração tão fechado, com aberturas tão estreitas, que demonstram não querer fazer o óbvio. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. E a pergunta de Jesus é muito simples. Ora, se Belzebu está dividido contra si mesmo, então ele já está derrotado. E todo estrategista vai saber o seguinte, que desde muito tempo uma das estratégias de vitória de uma guerra é a mais simples possível: dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Ou é por Belzebu, ou então, e quando vocês fazem essa mesma coisa que eu faço, é por meio de quem vocês fazem? E eles não têm como dar uma resposta. Porque no tempo de Jesus existiam muitos outros que também se atribuíam à capacidade de expulsar demônios. Então eles faziam por meio de quem? Inclusive alguns que talvez estivessem interlocutando com Jesus, conversando com ele. Já perceberam aquelas pessoas que têm a capacidade de, justamente porque não olham para si com verdade, com a compreensão, eu preciso mudar, e que julgam as mesmas ações, julgam o mesmo modo de proceder, as mesmas incoerências dos outros que ele comete? Mas não são somente os outros, é importante nós também olharmos, porque eu também sou capaz de fazer isso. O peso com que pesam os outros nem sempre é o peso com que querem ser medidos. Aí está um detalhe muito importante. Se reconhecemos que é preciso mudar, a exemplo do que diz Joel ao seu povo, e se sabemos que o Senhor nosso Deus passa pela história trazendo a vida, liberdade e transformação em nós e na vida, é necessário estarmos muito bem atentos para não cometermos alguns erros que ao longo da história foram cometidos
de pessoas que a princípio até se colocaram à disposição. Eu quero sim seguir a Jesus Cristo. E eu vi muitos, e olhem que eu tenho poucos anos de vida, eu vi muitos que de uma efervescência tamanha, quiseram ser mais cristãos do que o próprio Cristo. Quiseram ser mais devotos do que aquela que é modelo de devoção, a Virgem Mãe da Piedade, ou a Senhora Aparecida. E estavam tão dispostos a fazer uma revolução tão grande, que na primeira dificuldade da história, depois de um caminho no qual você vira e fala assim, nossa, mas a pessoa mudou tanto, que bom. Mas às vezes ela pesa demais a mão. Resolveram largar tudo e voltaram a ficar piores do que antes de assumirem seguir Jesus Cristo. É a imagem que Jesus diz. Às vezes alguém é liberto do mal, tem a oportunidade de reconstruir a sua vida, se reconstrói, mas começa a deixar-se conduzir por um espírito de autossuficiência, no qual ele é quem é o Senhor da sua própria conversão e não aquele que realmente nos ajuda a converter e que é o modelo para seguirmos com fidelidade, Jesus Cristo, que começa a ser tão rígido que depois, quando resolve ou não muda, escolhe voltar atrás. Se bebia, bebe mais. Se havia promiscuidade, muito mais promíscuo. Se era maldoso, muito mais maldoso. Porque aí se esbalda. E é um dado interessante, um dado estatístico, que eu vi. Muitas pessoas que passaram por inúmeras experiências religiosas. Inúmeras. Num determinado momento, largaram a mão e disseram, não quero saber de mais nada. Vou viver a minha vida, eu e Deus, do jeito que eu puder. E que vida. Não são todos. E que vida. Meus caros, e sabem o que mais me espanta? São muitas dessas pessoas que são capazes de desacreditar da ação de Deus. Aqueles que são extremamente rígidos, porque acham que o Senhor deve agir conforme o que eles concebem. E não estão dispostos a aprender dele. Ou aqueles que já se abandonaram e largaram mão de tudo, que desacreditaram que realmente é preciso mudar. A pergunta tão simples. Nós estamos em qual dos 3 pontos? A de que realmente achamos que todos devem seguir as nossas normas e a partir das nossas compreensões, e muitas vezes nem são compreensões ensinadas pelo Evangelho e pela Igreja? Ou somos aqueles que já largamos de mão e queremos, deixe a vida me levar, vida leva eu, a la Zeca Pagodinho, não que ele queira dizer que a gente deva viver a vida de qualquer jeito, mas deixa. Ou como aqueles que pautam-se pelo seguinte, Jesus passa pela minha história e mostra o que eu posso ser de melhor. Eu, não os outros, eu. E eu preciso modelar-me a Ele. Eu estou disposto a deixar-me modelar por Ele ou não. São 3 opções, 3 caminhos. Qual nós escolhemos? No qual nós estamos? Qual a característica de quem diz crer em Jesus Cristo? Nós estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude tão simplesmente a vivermos o que Ele nos ensina, porque com isso conseguiremos ser melhores para nós e para o mundo. E não nos dividiremos
em ideologias vazias, que no fundo, não respondem nem aos anseios nossos. Só uma mera formalidade de estarmos num determinado grupo que possa ou não estar vencendo. Confiantes no Senhor da vida, de pé, apresentemos nossas preces.